somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar, se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos sentar um minutinho. Gostaria de saudar o Padre Tiago e desde já agradecê-lo pelo convite para estar junto convosco nesta noite. Gostaria também de saudar dois dos nossos seminaristas, o Victor e o Kellyton, seminaristas da nossa diocese. E saúdo também cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs, pelo carinho e acolhida que tiveram para conosco, que Deus possa retribuí-los por tamanho bem e por tamanho testemunho. Estamos celebrando hoje a terceira noite do Semanário de Jesus Adolescente e junto com este semanário, nós estamos retomando a nossa caminhada do tempo comum. Estamos retomando a nossa caminhada junto com Jesus em direção à Cidade Santa, em direção a Jerusalém. Queremos, junto com Jesus, caminhar para a glória do Pai, para que nós, como Ele, possamos um dia ter a alegria e a graça de contemplar aquele que nós sabemos que nos ama. Nesta retomada do tempo comum, nós ouvimos ontem duas informações importantes que devem nos acompanhar durante esta caminhada. Ouvimos no início do Evangelho de ontem que uma grande multidão se aproximou de Jesus. E Jesus então sentou-se para falar com eles. Mas um detalhe não pode passar despercebido. Diante de toda esta multidão, apenas os discípulos se aproximaram de Jesus. E aqui já se levanta uma primeira pergunta a cada um de nós. Em que lugar nós estamos em meio a esta grande multidão? Estamos de fato apenas no meio da multidão? Ou nós somos os discípulos que querem, que desejam se aproximar de Jesus para aprender com o Salvador como nós devemos caminhar? E hoje, queridos irmãos e irmãs, Jesus convida a cada um de nós a refletir sobre o compromisso cristão perante a nova comunidade cristã. Qual é o compromisso que cada um de nós devemos assumir enquanto seguidores de Cristo?
para que esta nova sociedade, para que esta nova comunidade se torne uma realidade, Jesus vai dizer para cada um de nós que é necessária de nossa parte duas ações. Ações que são imprescindíveis para que nós possamos, primeiro, fazer parte da comunidade dos discípulos e depois fazer com que este reino de amor e de paz seja edificado aonde quer que nós estejamos. E Jesus então vai dizer para nós que essas duas ações que devem fazer parte da nossa vida é ser sal, sal da terra e luz do mundo. Todos nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, qual é a qualidade, qual é a prerrogativa do sal na nossa vida. O sal, além de dar o sabor necessário, ele também é o responsável pela conservação, pela fidelidade de cada um dos cristãos. E assim como, ou o que o sal é para o alimento, também deve ser na nossa vida enquanto cristão. O que o sal é para o alimento, cada um de nós devemos ser para com cada uma das pessoas que nos rodeiam. E nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que o sal, em primeiro lugar, ele é o responsável por dar sabor aos alimentos. E nós, como cristãos, precisamos dar sabor para a vida dos nossos irmãos. E como que nós damos sabor para a vida dos nossos irmãos? Assumindo com verdade, assumindo com fidelidade os nossos compromissos batismais. Assim como nós sabemos que o sal pode dar um bom sabor, sabemos que ele também pode estragar. Sabemos que ele pode fazer com que percamos todo aquele alimento. Na vida do cristão também. Pelo nosso testemunho, pelas nossas palavras, pela nossa vida, nós podemos fazer com que a comunidade de Cristo se una e se torne uma verdadeira comunidade, como nós podemos fazer com que esta comunidade se dispersa. Temos dois modelos de comunidade. O primeiro modelo nós vemos no livro do Gênesis, quando nós vemos a Torre de Babel, onde ninguém consegue mais se compreender. E temos o que há pouco nós celebrávamos, Pentecostes, onde nós, com o nosso testemunho e com a nossa vida, agregamos os filhos de Deus. E aqui nós então, queridos irmãos e irmãs, precisamos pensar, será que nós somos agregadores? Será que nós trazemos para a comum união? Ou nós somos causa de desunião? Refletindo quais são as vezes que nós unimos os filhos de Deus e quando nós desunimos com a nossa vida e com o nosso testemunho. E nós sabemos, queridos irmãos, como é difícil dar sabor à vida do outro. É difícil porque nós somos egoístas, porque nós somos egocêntricos, porque nós somos vaidosos, porque nós somos individualistas, porque nós queremos tudo para nós e nada para o outro. Então, ser sal da terra significa ser este cristão que vive a verdade de Cristo. Quantas vezes nós deixamos de se alegrar com a alegria do nosso irmão? Quantas vezes nós nos alegramos com a desgraça do nosso irmão? Então, aqui, queridos irmãos,
a prerrogativa do sal. Ou nós iremos dar sabor, ou iremos salgar demais, ou deixar insosso. Aí cada um de nós, a partir então da nossa vida, somos responsáveis por fazer com que a imagem de Deus seja o reflexo na comunidade cristã. No meu tempo de grupo de jovens, tinha-se uma musiquinha que cantava-se muito, que dizia: olhei para você e vi você refletindo Jesus. Será que nós podemos falar esta verdade de fé na nossa comunidade? Olhando para o nosso testemunho e para o testemunho do outro, daqueles que fazem parte desta família, podemos dizer que enxergamos o rosto de Cristo no outro? Ou será que nós enxergamos Tiago, Hilton, Vitor, Kellyton? Qual é o tipo de proximidade que nós vamos criando para com os nossos irmãos e irmãs? E Jesus nos alerta para que nós tomemos cuidado para não tirarmos o sabor do Evangelho da vida dos nossos irmãos. E Ele vai dizer: ai daqueles que escandalizar um dos meus pequeninos. Ai daqueles que escandalizar um dos meus pequeninos, porque este será lançado fora, este será jogado fora, será jogado para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E estar fora significa estar afastado da presença de Deus, significa romper com a harmonia existencial, significa romper com a harmonia querida por Deus. Nós vimos que quem ficou de fora da presença de Deus? Adão, Caim, Jonas, a família de Jesus que nós escutamos no último domingo. Recusando-se fazer a vontade de Deus, ficaram fora, ficaram afastados da presença salvífica de Deus. Por isso, no Evangelho de hoje, nós vamos escutar: se o sal perde o sabor, não serve mais para nada, a não ser para ser jogado fora e pisoteado. O cristão, quando perde a imagem e semelhança de Cristo, também não serve mais para nada, porque nós deixamos de viver a palavra de Deus, deixamos de viver os seus ensinamentos. Então, que nós, queridos irmãos e irmãs, peçamos nesta noite a graça do Espírito Santo para que nós possamos ter a sabedoria necessária de fazer sempre a vontade de Deus, para que assim nós possamos dizer: Senhor, eis aqui o teu povo. Depois, o Senhor nos traz uma segunda imagem, uma segunda linguagem figurativa, que é a segunda ação para que nós possamos construir a comunidade cristã. Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. E a luz, nós sabemos que deve iluminar todo e qualquer ambiente onde ele habita, onde ela habita. Assim, nós cristãos também precisamos ser luz, precisamos iluminar toda e qualquer realidade em que nós estivermos. E nós não vamos iluminar os lugares em que nós habitarmos apenas dizendo Senhor, Senhor. Aliás, Ele mesmo já nos disse: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas nós precisamos, com o nosso testemunho, com a nossa vida, iluminar a nossa casa, iluminar a nossa comunidade, iluminar o nosso trabalho,
iluminar o transporte, iluminar a escola, aonde quer que nós estejamos, não podemos esquecer que nós somos cristãos. Quantas vezes nós somos apenas cristãos que esquentam o banco da igreja, porque nós nos dirigimos à casa de Deus, sentamos em um banco de igreja, ouvimos a palavra, mas mal saímos desta porta e já estamos fazendo fofoca, já estamos falando mal do irmão, já estamos nos reunindo nas esquinas da vida para falar mal do padre, para falar mal do ministério, para falar mal dos ministros, para falar mal dos coroinhas, e assim por diante. Então, não basta, queridos irmãos e irmãs, estarmos aqui, sermos iluminados pela palavra de Deus, mas não fazer esta luz brilhar e esplandecer nas realidades em que nós habitamos. Então, que nós possamos, nesta noite, como cristãos, pedir a Deus que nós sejamos luz aonde quer que nós estejamos. Cantávamos no Salmo responsorial: sobre nós venha, Senhor, sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Que de fato, queridos irmãos e irmãs, que sobre nós faça-se brilhar a face daquele que se entregou por cada um de nós. E antes de nós encerrarmos a nossa reflexão, o padre gostaria de dirigir uma palavrinha aos nossos irmãos enlutados. Os familiares da Ruth Augusta estão presentes? Levanta a mão, padre. E também do nosso irmão, eu não entendi a letra. Amabile? Amabile. Diante deste momento em que cada um de vocês vivem a dor e a tristeza da separação, nós só podemos nos apegar às promessas de Cristo. E lá no capítulo 14 do Evangelho de São João, Jesus faz para nós uma promessa. Ele nos diz: eu vou para a casa do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu irei preparar uma morada para vós. E quando a tua morada estiver preparada, eu mesmo, o Senhor da vida, virei ao teu encontro e vos conduzirei para o coração do Pai. Não sei o motivo, nem as circunstâncias pelas quais Deus chamou esses nossos irmãos, mas uma certeza nós podemos ter: se eles partiram, é porque se cumpriu na vida deles a promessa de Jesus. E uma única coisa é necessária para que nós tenhamos a nossa morada no coração de Deus: amar. Amai-vos uns aos outros como eu mesmo vos amei. E se hoje vocês estão aqui celebrando por esses entes queridos, certamente é porque uma fagulha do amor de Deus eles deixaram no coração de vocês. E é sobre esse amor que Deus então irá se debruçar para conceder a esses nossos irmãos a felicidade eterna. Que vocês possam depositar diante deste santo altar cada uma das obras boas que eles deixaram em sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.